O Thomas Sowell, que é um economista negro-americano, liberal, tal, meio escanteado pelo mainstream de pensamento, mas ele tem um livro que chama Discriminação e Disparidades. E tem um capítulo em que ele vai explicar o que é discriminação. E ele fala o seguinte, olha, existem dois tipos de discriminação que a gente pode catalogar. Fala, o primeiro é aquele em que você analisa profundamente uma coisa. Então, você olha para essa latinha, você vê a cor, vê como é que abre, vê o produto e tal, é ruim. Mas tem um outro tipo de discriminação que geralmente, por exemplo, as empresas usam. E você mencionou essa coisa do currículo, e tem muito a ver com isso, porque o cara bate o olho. Se ele bater o olho e não vê aquelas palavras que chamam a atenção, ele dispensa. Sim. Então, muitas vezes, não é que ele dispensa porque a pessoa é negra, mas porque ele não encontra ali. Então, Calma aí, eu vou chegar onde você tá. Mas eu vou discordar de você, só para constar. Tudo bem. Mas então ele olha assim e às vezes ele dispensa porque ele só não vê as palavras que talvez chamassem a atenção dele. Então, tirando a parte da discriminação real por cor, que ele vê uma pessoa negra e fala, não, você sabe menos, você é menos capaz, que também existe. Então, muitas vezes, se o currículo não tem foto, por exemplo, né, ele vai assim. E aí, claro, depois tem outra etapa, porque ele vai ver a pessoa, vai ver o currículo, vai achar as palavras, vai chamar, quando ele vê preto, fala... Mas eu acho né? também tem um filtro racial antes dessas palavras que ele não encontra, que é o seguinte, tipo, quem tá naquele meio da Vila Mariana sabe que eu tô falando, cara, tipo, as pessoas brancas nas mesmas universidades. Então, que convivem nos mesmos grupos. E eu acho que tem uma pesquisa que saiu uma vez que disse que a maior dificuldade da pessoa negra é de network. Sim. Porque, assim, aqueles grupinhos daquelas mesmas universidades, que vão nos mesmos barzinhos, que vão nos mesmos eventos que custam um salário mínimo, tá ligado? Tipo, eles só se indicam. Então, como a Maite falou, tipo, na hora que o cara bate no currículo e vê, tipo, Manhembi Morumbi, uma SPM, Não só isso. uma panada. Cara, é pior ainda. Nome e sobrenome. Se tem só um sobrenome, isso já impacta. Pô, sou eu. Cadê o pai? Paulo Cruz. Entendeu? Ponto. Tipo, primeira coisa. Endereço. Rua 10, número 14. Rua 10 é favela. Entendeu? Rua não sei o que, número é favela. Nomes que não são nomes de deputados, de não sei o quê. A pessoa... O estagiário já aprende desde o primeiro momento. Ó, esse daqui checa o endereço. Bateu o olho ali no endereço, viu que não é um bairro tanto, já impactou. Dispensa. Já impacta. Já dá, bota Entendeu? pra lá. Exatamente. Olhou o nome das empresas, não viu grandes empresas como já ter trabalhado, também já tem outro impacto. Entendeu? Então, assim, existem critérios que, por mais que pareçam meio... Eu não gosto muito dessa expressão, né? Inconsciente, porque o racismo, ele é muito consciente. O racismo é uma construção social e não é uma construção mental, biológica, enfim. Então... Por mais que pareçam coisas que são discriminatórias porque a pessoa vacilou ali, tem uma estrutura, uma inteligência, uma estratégia para fazer tudo isso. A gente fez esse estudo, né? Primeiro mapeamento que a gente... Primeiro estudo que a gente faz na Black Rocks, ao invés da gente olhar para a população negra e falar, vamos falar de nós. Não, vamos falar sobre eles, porque o problema são eles, né? A população branca, o ecossistema de startup. Então, vamos olhar para eles e vamos desenvolver ali perguntas que... Eu brinco que aquela pergunta, não lembro, você vai me ajudar. Que é um professor que fez a pergunta. Você conhece pessoas negras? E aí as pessoas falam, 90% afirmam que conheciam pessoas negras. Conhece pessoas negras, não, pessoas racistas. E aí 90% afirma que conhece pessoas racistas. Você é racista? Aí 50%, 40% afirma que não, né? Então, o que a gente fez? A gente desenvolveu ali um estudo onde... Tá, como é que você seleciona as startups? Explica pra gente. E aí eu pedi para o pessoal da Bain Company, que foi a parceira, né, a consultoria parceira para fazer. Cara, pergunta para eles, não vou nem participar. Pergunta isso para eles. Como é que eles fazem a seleção? Como é que eles desenvolvem ali para poder chegar? O que acontece no meio do caminho para uma startup conseguir ser referência para outras? E 81% dos agentes que foram entrevistados, então, de aceleradoras, de investimentos, de grandes empresas, afirmam que trabalham com indicação. Tem essa. E aí, pra você ter uma ideia, eu acho que no começo, mais de 10 anos atrás, eu era assistente de uma dessas universidades ali, de um dos professores,
No meio da aula, a professora começou a perguntar a origem do nome de todo mundo. Aí todo mundo, porque minha família é da Itália. É isso. Mano, no meio de uma aula, tá ligado? E aí você, como uma pessoa negra que tá lá com o nome Silva Santos Oliveira, você fala, mano, o que eu vou falar da história do meu nome, tá ligado? Minha família é tudo uma cidadezinha pequena, pobre, de uma periferia do Morro da Cocada, lá em Cruzeiro. Então você já se sente... E você vê que nesse ambiente, as pessoas valorizam. Talvez muitas pessoas brancas pobres que ainda estão na periferia não tenham essa noção. Sim. Que esses descendentes dos brancos ricos de verdade, cara, eles se hipervalorizam seus nomes, suas histórias, sua ancestralidade, toda a sua questão. Não, então, voltando aqui, é que eu não terminei, mas no final, o que você faz é evidenciar essas pessoas. O que eu estava dizendo é o seguinte, eu não estou negando a discriminação racial. O que eu estou dizendo assim, é que nesse tipo de discriminação que a pessoa bate o olho e vê aquela meia dúzia de coisa, tá bom, esse vai pra lá. Inclusive, olhando isso, nome da rua, tal, não sei o que. Só que assim, às vezes no nome da rua, tal, que é na favela, tem uma pessoa brilhante. Com né? certeza, tem. Entendeu? Talvez então, não, é talvez certeza não. absoluta. Então, o que você faz? Você pega aquela pessoa de lá e, entendeu? Você de certo modo, você derruba essa chamada de discriminação de segundo tipo que o só eu falo. Então, você quebra com ela. Fala, não, peraí. Você não está olhando direito. Isso. Né? Então, esse seu olhar, ele é um olhar que já está enviesado, porque ele já vem historicamente de um modo de olhar que exclui. Exatamente. Mesmo que você nem perceba, né? Você olha lá o nome da rua, olha lá a faculdade, igual eu, por exemplo. Eu sou um professor de filosofia formado numa faculdade particular. Cara, uma escola grande nunca vai me contratar. Não contrata. Não só porque sou negro, né? Isso pode acontecer, mas também por conta da minha formação. Se ele olhar lá, né? Faculdade X particular, e ele olhar e tiver um currículo de um cara formado na USP, ele não vai nem pensar duas vezes. Se for um cara formado na USP com nome espanhol, cara... Então assim, e eu me garanto, me coloca sentado com o cara da USP para conversar e vamos ver qual é que é. Mas o cara não vê isso, né? Ele olha o nome. Não, essa faculdade... E vai pra lá. E o primeiro nome, às vezes, até, gente. Entendeu? O primeiro nome, já bate no primeiro nome, muitos já identificam ali. O nome muito fácil ou muito difícil, porque na períferia tem aqueles Stephanie com 2 Fs, com PH e Y e tal. E tem uma parte...